Um susto grande para moradores ali da região da Ponta Verde. Um apartamento pegou fogo. Ainda não se sabe a causa do incêndio, mas felizmente ninguém se feriu. A Mônica Hermírio esteve por lá e nos conta agora os detalhes. Cerca de 3 horas após o início do incêndio, ainda era possível ver as chamas saindo pela janela do apartamento, que fica no 8º andar deste prédio, na rua Hélio Pradines, no bairro da Ponta Verde. 2 caminhões-tanque e 3 viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas. Todos os apartamentos foram evacuados. Moradores dos prédios próximos, assustados, observavam o trabalho dos bombeiros nas calçadas. Fogo muito alto ali naquela janela. Inclusive, eu estava deitada, isso era depois do almoço, mais ou menos 1h, 1h30. E eu fiquei assustada com a sirene do bombeiro. Mas não percebi que era tão perto de mim. Aí meu sobrinho me ligou me dizendo: tia, sai daí que tem um incêndio vizinho no seu prédio. Dona Zuleide estava em casa quando percebeu a fumaça vindo do prédio vizinho. Aí eu estava descansando no sofá, era mais ou menos umas 12h25, por aí assim. Aí eu senti um cheiro de queimado. Aí o que aconteceu? Eu me levantei, observei os ventiladores, o meu ar-condicionado, e fui na cozinha ver se tinha alguma coisa, nada. Quando eu abri a janela, já vi foi o fogo saindo com muita fumaça. Aí todo mundo do prédio que eu moro começou a esvaziar o prédio, começou a gritar. Este cachorro estava sozinho em um dos apartamentos no 10º andar, mas os tutores conseguiram chegar a tempo e ele foi resgatado. Felizmente, ninguém ficou ferido. 2 moradores do prédio até precisaram ser atendidos pela ambulância do Corpo de Bombeiros. Um homem e uma senhora que estava em uma cadeira de rodas, mas nenhum dos dois tiveram nenhum tipo de ferimento. Todo o trabalho, de fato, ficou concentrado dentro do apartamento, que estava vazio no momento em que o fogo começou. Não passou para nenhum outro apartamento, ele foi isolado pela equipe do Corpo de Bombeiros, ficando somente em um único apartamento. Mas foram contidas todas as chamas e, após o rescaldo, nós iremos retirar todas as guarnições do Corpo de Bombeiros do local. A Defesa Civil também esteve no local e uma vistoria deve ser realizada após a conclusão do trabalho dos bombeiros. A gente já conseguiu auxiliar os bombeiros e os moradores no processo de evacuação do prédio, né? Então a gente já verificou, o pessoal fez uma varredura completa agora, concluindo que não há mais nenhum morador no prédio, então é uma questão de precaução para que os bombeiros possam trabalhar realmente de forma segura. A gente vai aguardar a conclusão desses trabalhos para depois a gente fazer a avaliação estrutural dos apartamentos. A gente sabe que a parte estrutural do prédio não foi afetada, né, e pela proporção do incêndio não deve ser afetada. Eles também utilizaram um drone que mapeia o ambiente e mede a temperatura interna do imóvel, que chegou a marcar 160 graus. Somente por volta das 4 horas da tarde, o Corpo de Bombeiros conseguiu ter total controle do fogo, acesso ao interior do apartamento para resfriar até a sacada. A fumaça era tanta que saía pelas janelas e varandas de outros apartamentos. Gente, que baita susto, né? Para quem estava no edifício naquele momento e teve que descer. O prédio foi totalmente evacuado, como a gente viu na reportagem. Lembrando que ainda não há nenhuma explicação do que provocou o incêndio nesse apartamento, que estava vazio na hora que o fogo começou. Mas graças a Deus, aqui não estamos falando de nenhum ferido. Até os animais, graças a Deus, também foram resgatados, né? Você viu a dificuldade daquela senhorinha descendo ali, né? Ela que é cadeirante, né? Vive numa cadeira de rodas e ali conseguiu depois ser resgatada com toda a calma, muito delicada, toda a situação. Agora é trabalho para o Corpo de Bombeiros fazer o rescaldo e tentar descobrir o que provocou essas chamas, né? E por uma questão de segurança, as pessoas não devem mais dormir no apartamento, nenhum dos apartamentos hoje, porque não se sabe se esse fogo pode voltar, né? Isso também pode acontecer. A gente espera que não. A situação de momento é controle desse fogo completamente, com o trabalho eficaz dos bombeiros. E agora a gente espera a resposta do que aconteceu por aí, né? Nossa solidariedade aos proprietários desse imóvel que tiveram, sim, um grande prejuízo, visto que a gente viu aí as chamas, né? Muitas chamas altas saindo pela janela, o que, aliás, vira até um caso de polícia. E é por isso que a gente vai agora chamar ao vivo o repórter Ivan Lemos, que vai falar um pouco mais para a gente desse caso do incêndio, mas que requer uma investigação, né, Ivan? O apartamento estava vazio, o fogo começou, o caso foi sério e é preciso entender, na investigação criminal, o que pode ter causado tudo isso, né, Ivan? Boa noite para você.
Oi, Bia, boa noite. Exatamente, a Polícia Civil já está investigando esse caso, o caso desse incêndio no apartamento na Ponta Verde. A delegada Luci Mônica, que está aqui ao meu lado, esteve lá durante o momento em que o apartamento estava pegando fogo. E a suspeita é de uma prática muito comum de todos nós. Vamos conversar com a delegada, que é ela que vai contar para a gente. Boa noite, doutora. Informação, você já tem, é uma prática que a gente já costuma fazer dentro de casa, né? Boa noite. Infelizmente, realmente nós estivemos no local, a gente viu que deu trabalho para poder justamente segurar esse fogo todo desse apartamento. A gente sabe que os proprietários não estavam no local, eles estavam em Arapiraca. E a suspeita que se ventilou no local era que havia um celular carregando. Era questão de carregamento de celular que deve ter ocasionado o incêndio. E isso, obviamente, através da perícia que os bombeiros vão fazer, ou os peritos, eles vão depois verificar se eles conseguem encontrar o motivo do incêndio, se foi um incêndio acidental ou se foi um incêndio criminoso. Enfim, a polícia ela tem que trabalhar com todas as hipóteses. A gente trabalha com a hipótese do incêndio acidental por hora, mas é preciso que faça essa investigação, que traga essa perícia. Nós vamos tomar os depoimentos, tanto do proprietário do apartamento, como das pessoas da vizinhança, e chegar a uma conclusão. Mas a história foi que realmente havia um celular carregando. E ali pelas imagens que a gente mostrou ali no começo da reportagem, dá para ver que o fogo está na janela de um apartamento e o ar-condicionado, por exemplo, ali está intacto. Foi, exatamente. E também deu para ver como ele se alastrou, né? Ele foi para atrás do apartamento, ele veio para o lado do apartamento. Foi um negócio realmente, um fogo assim, de proporção. Foi complicado para os bombeiros conterem. Mas aqui eu queria até parabenizar o trabalho dos bombeiros. Eu estive, como eu disse, eu estive presente no local. E foi um trabalho assim, de excelência. Os nossos heróis bombeiros fizeram um trabalho bem interessante para poder conter aquele fogo todo. E nós também da polícia fizemos também a situação de evacuar, né, toda a área, tirar os moradores do apartamento, fazer também a questão dos limites, né, dos veículos para não estarem circulando. E, enfim, toda essa parte foi feita para que os bombeiros tivessem condições de trabalhar com tranquilidade e realmente conseguissem apagar o fogo. A partir de agora, quanto ao inquérito, como é que fica? Quais são os próximos passos? Os próximos passos significa esperar a perícia para a gente verificar o que é que vai se concluir desse incêndio e tomar o depoimento dos proprietários para a gente entender se houve de fato, né, se é verdade essa história de algum carregamento de celular, que possa ter acontecido isso. É esse o ponto. A delegada vai continuar ao vivo aqui com a gente para falar de um outro assunto já, mas por enquanto eu devolvo para você, Bia. Então, a suspeita, né, pessoas disseram que teriam um celular carregando no apartamento, coisa que a gente costuma fazer dentro de casa, deixar o celular no cantinho. Então, claro, os bombeiros vão investigar pela perícia, a Polícia Civil também vai investigar, mas ficou alerta, né?